Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de vídeos, devocionais aqui, ensinamentos, capítulo por capítulo, sobre o livro de Apocalipse. Começamos lá em Apocalipse 1, 2, 3, 4, já estamos agora em Apocalipse 11. E o título aqui na minha Bíblia Sagrada está aqui, Apocalipse 11, são ordens para medir o santuário de Deus. Mas nós escolhemos um outro nome para ficar mais fácil, as duas testemunhas e a sétima trombeta, o juízo e o reino. Então, esse é um resumo de tudo aquilo que é abordado no capítulo 11 de Apocalipse. Então, vamos que vamos, juntos aqui estudarmos o 11º capítulo de Apocalipse. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Apocalipse 11, versículo 1 diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Foi ele dado aos gentios. Só um pouquinho. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1060 dias. Vestidas de pano de saco, são estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, ou seja, contra as duas testemunhas, e as vencerá e a matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. A 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário.
E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Apocalipse, capítulo 11, de 1 até o 19. São 19 versículos para ensinar ao nosso coração. É interessante aqui que vemos, né, o título, As Duas Testemunhas e a Sétima Trombeta, o Juízo e o Reino. Apocalipse 11 continua essa espécie de pausa ou interlúdio do capítulo 10, preparando o cenário para o clímax da sétima trombeta. Esse capítulo é um dos mais desafiadores de todo o Apocalipse, com imagens que remetem ao ministério profético do Antigo Testamento. É interessante que esse capítulo também responde a uma pergunta crucial. O que a igreja está fazendo no mundo durante o período dos juízos, né? Igreja aqui no sentido não daquela que já foi arrebatada, mas do povo de Deus que vai se convertendo e vai tendo um impacto pelo evangelho do reino que está sendo pregado pelos 144 mil selados. A resposta é, ela está testemunhando, o povo de Deus continua testemunhando, sofrendo, vencendo e sendo finalmente vindicada, ou seja, vingada por Deus. O tema central é que em meio à opressão e ao mal, o povo de Deus é chamado a ser uma testemunha fiel, confiando que no tempo determinado, Deus manifestará o seu juízo final e estabelecerá o seu reino sempre eterno. O primeiro pontinho que queremos destacar, a primeira lição, é a medição do tempo, a proteção e a missão do povo de Deus. Dos versículos 1 a 2, vemos uma ordem divina para ser medido, né? O texto diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me dito, ergue-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. O que significa medir aqui? Na linguagem profética, medir simboliza proteção, posse e preservação para o juízo. Você pode conferir lá em Zacarias 2, de 1 a 5. Deus aqui está delimitando e guardando o que é seu. O que é medido? O santuário, em primeiro lugar, que é o lugar da presença de Deus. O altar, que é o lugar da expiação e da oração do povo de Deus. E os adoradores, que é o próprio povo de Deus. Mas no versículo 2 vemos a exclusão do pátio externo. Quando o texto diz, deixa de parte o pátio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. Os gentios aqui simbolizam o mundo ímpio e hostil que rejeita Deus. Eles pisarão a cidade santa, diz o texto, por 42 meses. Ou seja, por um período de 1260 dias, 3 anos e meio. É o tempo simbólico da opressão do mal contra o povo de Deus. Você pode conferir isso também lá em Daniel 7, 25 e Daniel 12, versículo 7. Interessante aqui, essa visão não se refere a um templo físico reconstruído em Jerusalém, alguns acreditam nisso, e eu também, mas ao verdadeiro povo de Deus, a igreja. A igreja também é o verdadeiro templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz que medir significa que Deus conhece, protege, preserva o núcleo espiritual do seu povo, a sua fé, a sua salvação, a sua comunhão com Ele. E eles estão seguros nas suas mãos. Estou aqui para te dizer nessa manhã que você está seguro nas mãos de Deus, se você estiver em Cristo. O pátio externo aqui representa a esfera terrena e visível da igreja, que está exposta, né, do povo de Deus que foi se convertendo nesse período tribulacional, foi exposta à perseguição, a sofrimento e até mesmo à morte física. A proteção de Deus é principalmente espiritual e é uma proteção eterna, ou seja, para sempre. Segunda lição que aprendemos, do versículo 13 ao 14, são as duas testemunhas, o poder e o sofrimento da igreja profética, a sua identidade e a sua missão. Quando o texto diz, darei as minhas duas testemunhas que vestidas de pano de saco profetizarão por 1260 dias. Quem são elas? Né? Alguns comentaristas interpretam que não são duas pessoas literais, como Enoque e Elias, né? Mas como uma representação simbólica da igreja de Cristo ao longo da história, chamada para cumprir a sua missão profética. Eu creio que são duas pessoas literais, tá? Duas pessoas proféticas, literais, que operarão e terão seu ministério no período
tribulacional. 2 testemunhas, por quê? Porque pela lei, um testemunho era confirmado por 2 testemunhas. Então tinha que ser 2. Deuteronômio 19:15 menciona isso, ou seja, a igreja, o povo de Deus desse tempo, dessa dispensação, né, dessa 70ª semana de Daniel, dará um testemunho válido e legal perante o mundo, através desses 2 personagens, que a meu ver é literal. Serão vestidas de pano de saco, isso simboliza arrependimento, luto e humildade. Assim também aprendemos, né, hoje e também naquele tempo, que a igreja testemunhará em um contexto de juízo e tristeza pelo pecado do mundo. Lembrando que será um período terrível de juízos extremos, como nunca houve na história da humanidade. E depois nós vemos do versículo 4 a 6, o seu poder e a sua autoridade. Elas são comparadas às 2 oliveiras e aos 2 candeeiros, lá de Zacarias capítulo 4, que simbolizam a unção do Espírito Santo, o azeite, e a missão de dar a luz, que é o testemunho de Cristo ao mundo caído e perdido. O seu poder é descrito também em termos que lembram Moisés e Elias, os 2 grandes profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque deles saía fogo da boca, diz o versículo 5, assim como Elias, em 2 Reis 1:10, simboliza o poder da palavra de Deus para consumir a oposição e o erro. Depois o texto menciona que eles têm poder para fechar o céu, no versículo 6, ou seja, assim como Elias, em 1 Reis 17:1, representa o julgamento de Deus através do anúncio fiel da sua palavra. E eles têm poder também sobre as águas, diz o versículo 6, como Moisés, em Êxodo 7:17, simboliza a autoridade sobre as forças do mal. É interessante que esse poder não é mágico, mas é um poder sobrenatural, espiritual. É a autoridade dessas 2 personagens, mas também da igreja, de proclamar o evangelho, confrontar o pecado e orar com eficácia, sabendo que Deus defende a sua causa e também defende o seu povo, que nesse período estará sofrendo terrivelmente. Então, o seu sofrimento e morte, nós vemos descritos do 7 ao 10, dessas 2 testemunhas, né? Quando tiver então concluído o seu tempo de testemunho, o sofrimento vem dentro de um plano soberano de Deus, e somente após a missão profética ser cumprida pelas 2 testemunhas. A besta que sobe do abismo, aqui é uma antecipação da besta do Apocalipse 13, luta contra elas, as 2 testemunhas, e vence-as e as mata, ou seja, os seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade, chamada espiritualmente Sodoma e Egito, e Jerusalém, tá? Então aqui é Jerusalém, nós podemos ver isso claramente no versículo 8. Isso representa também todo o mundo ímpio com a sua totalidade, o sistema humano hostil, afrontoso contra Deus. Os ímpios aqui celebram a morte das 2 testemunhas, nos versículos 9 a 10, mostrando o ódio que o mundo tem contra a mensagem profética do povo de Deus e dos enviados do Senhor. É interessante que do 11 ao 14 vemos a ressurreição das 2 testemunhas e a glorificação. A ressurreição no versículo 11, né? Após os 3 dias e meio, um sopro de vida vindo da parte de Deus entrou nas 2 testemunhas, e nós podemos ver aqui claramente a ressurreição, né? A morte não é o fim, a vitória de Satanás é temporária, a ressurreição é a vindicação final de Deus sobre o seu povo e sobre a própria morte. Vemos então uma ascensão dessas 2 testemunhas, versículo 12, subiram ao céu numa nuvem, diz o texto, assim como Cristo, essas 2 testemunhas serão, né, glorificados e recebidos na presença de Deus, bem como também todo o povo de Deus, a igreja do Senhor e o povo de Deus, ao final do período da tribulação. E aí vemos o juízo imediato do versículo 13, né? Um grande terremoto destrói a 10ª parte da cidade e mata 7.000 pessoas, ou seja, os sobreviventes, aterrorizados, darão glória ao Deus do céu. Isso não significa conversão genuína, mas um reconhecimento forçado e tardio do poder e da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, o caminho da glória para a igreja e para o povo de Deus no período tribulacional passa pela cruz. O testemunho fiel, mesmo que leve ao sofrimento e à morte, termina em ressurreição e triunfo
final. Então, isso é tremendo, é glorioso. Você pode dar glória a Deus, nós triunfaremos no final. Aí vem a sétima trombeta, o último trecho do versículo 15 ao 19, para fechar. O anúncio do reino, nós vemos no versículo 15, aqui o sétimo anjo tocando a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui vemos o clímax de toda a história. Não é o início do reino de Cristo, mas a sua consumação e manifestação final e plena. O governo de Deus, que sempre foi soberano, torna-se agora incontestável e visível sobre toda a criação. Aí no 16 ao 18 vemos a adoração dos anciãos. Os 24 anciãos prostram-se e adoram a Deus, agradecendo-lhe, porque ele é, em primeiro lugar, no versículo 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Ou seja, é uma adoração por quem Deus é. Segundo lugar, por ter assumido o seu grande poder e reinado, descrito lá no versículo 17. Terceiro lugar, pelos juízos finais, no versículo 18 é mencionado, iraram-se na verdade as nações, ou seja, Deus julga a ira rebelde e afrontosa dos homens. Em quarto lugar, pela recompensa dos fiéis, também mencionado no versículo 18. Quando o texto diz: vem o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos. E em quinto lugar, pela destruição dos destruidores. Do versículo 18 também, de destruir os que destroem a terra. É o que diz o texto bíblico, né? E aí no 19 vemos a abertura do templo celestial. Abriu-se o santuário de Deus no céu, ou seja, o acesso à própria sala do trono de Deus é revelado aqui nesse momento. A Arca da Aliança foi vista no seu santuário, e a Arca da Aliança também simboliza, e eu creio que é literal aqui, tá? Mas também tem todo um simbolismo, simboliza a fidelidade de Deus, as suas promessas de salvação e juízo. E a aliança está consumada, né? Decretada, consumada. E ao final ele fala de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas, sinais da ira e do juízo final de Deus que serão derramados sobre a terra. São as taças que nós veremos no capítulo 16, tá bom? Quais são as lições, então, finais desse lindo capítulo 11 de Apocalipse? Quais são as lições para a igreja hoje, né? Para a igreja que testemunha e também para esse tempo tribulacional. Primeiro, Deus protege aquilo que é seu. O medido do templo garante que o núcleo da nossa fé, a salvação, está eternamente segura nas mãos do Criador. Mesmo quando o nosso pátio externo, ou seja, a nossa vida física, a nossa reputação, está em sofrimento. Segundo lugar, a missão da igreja é testemunhar. Somos duas testemunhas, assim como será essas duas testemunhas no período tribulacional. Somos chamados para profetizar, para proclamar a palavra e o evangelho de Jesus com poder, vestidos de humildade, quebrantamento em um mundo hostil a Jesus de Nazaré. Terceiro lugar, o sofrimento é parte do plano de Deus. A vitória da besta é permitida por Deus nesse período tribulacional e temporária. Mas também podemos observar a fidelidade no testemunho, mesmo até a morte. Esse é o único caminho que leva à ressurreição e à glorificação. Seja fiel ao testemunho de Deus, mesmo diante da morte, porque só assim você será levado à ressurreição e à glorificação quando Jesus voltar de forma gloriosa. Quarto lugar, a certeza da vitória final sustenta a nossa fé. A sétima trombeta nos assegura que a história não é cíclica, nem sem sentido. Ela marcha inexoravelmente para o estabelecimento do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso rei está voltando, em breve ele voltará. E em quinto lugar, nós aprendemos que a adoração deve ser a nossa resposta. Diante da perspectiva do reino consumado, a nossa resposta, como também dos anciãos, lá de Apocalipse, deve ser adoração profunda, extrema, profunda, uma ação de graças, com confiança e fé no Deus Todo-Poderoso, que nos ama de todo o coração. Então, desafio final a toda a igreja, em um mundo que pisa a cidade santa, que é Jerusalém,
Qual é o seu chamado? É a perguntinha que surge aqui. Seja uma testemunha fiel e é a resposta. Proclame a palavra com ousadia, com humildade, não tema a oposição. A morte do testemunho fiel é apenas o prelúdio da sua ressurreição. A 7ª trombeta está prestes a soar. O reino deste mundo está para se tornar definitivamente do nosso Senhor e do seu Cristo. Tá bom? Então, quais são as 5 lições que aprendemos? Deus protege o que é seu. A missão da igreja é testemunhar. O sofrimento é parte do plano divino. A certeza da vitória final sustenta a nossa fé. E a adoração deve ser a nossa resposta diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. Se você ainda não é nosso assinante, no nosso canal aqui no YouTube, PR Giovânio, torne-se assinante desse canal e você usufruirá de conteúdos exclusivos para quem é assinante. Apoie esse canal. Aqui também no link de descrição, embaixo, nós temos todas as informações do nosso ministério, as nossas redes sociais, os horários de culto, o endereço da igreja, as informações do nosso ministério e as informações para contribuição. Se você puder nos ajudar, nos ajude, se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade, o amor dos irmãos para conosco, a nossa família pastoral, o nosso ministério local e ministério itinerante também, de pregação do Evangelho através da internet, nas igrejas, através de seminários. Estamos à disposição sempre de servir o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. Amém? Esteja orando por nós, nós estaremos orando por você. E feche os seus olhos, queremos encerrar aqui esse momento profético, orando pela sua vida, baseados aqui em Apocalipse, capítulo 11. Senhor, nós te pedimos essa graça, dá-nos, ó Deus, o entendimento que o Senhor protege aquilo que é seu, protege o seu povo. Ó Deus, dá-nos a ousadia e a intrepidez de compreender que a missão da igreja é testemunhar de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Senhor, nos ajude, ó Deus, a compreendermos o sofrimento e entendemos que o sofrimento é parte do plano do Senhor e que Deus nos fará triunfar no final. A certeza da vitória final sustentará nossa fé e nos fortalecerá no Senhor. Senhor, nos ajude a te adorarmos continuamente como resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça bendita. Levanta a tua igreja como uma igreja adoradora, uma igreja fiel, uma igreja que testemunha fiel, mesmo diante da afronta desse mundo hostil, ao teu evangelho. Pai, fortalece os que estão caídos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, derrama a tua glória sobre nós e manifesta o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Não vale encantamento, mas a glória, a unção, a bênção e a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Quero mandar um abraço a todos os nossos queridos irmãos, a Ana Paula Rossi, a Tônia Silva, que está aqui, Urbano Argentino, a Camila Godoy, querida, preciosa, Deus te abençoe, querida, saudade de você, a Regina Ribeiro, Rodrigo Gás, arquiteto, também estou com saudade de você, Rodrigo, Deus te abençoe, querido, te aguardamos na nossa comunidade. Culto sempre todo domingo, tá? Às 9 horas da manhã e às 19 horas. E na terça-feira nós temos o Instituto Bíblico agora, às 19h30. A Romilda Ruiz também, parabéns, preciosa, por ontem, seu aniversário. Não foi, desculpa, não foi tu, foi a Neidezinha, fez aniversário. Querida, saudade de você, Romilda Ruiz, lá na praia. Deus te abençoe, querida. Um grande abraço para você, para o Zé. Estamos com muita saudade de vocês. Em breve nos veremos segundo a graça do Senhor, tá bom? Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, amém? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, não esqueça de dar o joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovânio, siga o nosso canal, não esquece, e compartilhe através das suas redes sociais para outras pessoas. Um grande abração, beijão, Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.